Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Já são 20 dias do nosso estudo, empoderadas ontem e hoje. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos, capítulo 18, do verso 9 ao 10. Paulo parece ser uma pessoa incrivelmente corajosa e capacitada. Ele continuou a pregar o evangelho em cada cidade que visitou, proclamando a Cristo. Apesar de ter sido apedrejado e preso, ele viajou para cidades longínquas e desafiou todos os que se opuseram ao evangelho. Mas aqui, quando chegou a Corinto, Paulo parece ter lutado contra o medo. Deus ordenou a Paulo que não tivesse medo. Paulo somente precisaria dessa lembrança caso sentisse medo. Deus não repreendeu ou constrangeu Paulo por causa do medo dele. Em vez disso, ele ofereceu conforto a Paulo. Havia muitos crentes em Corinto. Deus providenciou uma rede de apoio e cuidado para Paulo. Quando Paulo teve medo e precisou de ajuda, Deus foi ao encontro das necessidades dele. Não importa as circunstâncias, Deus provê para as nossas necessidades, mesmo quando parece que temos tudo calculado, Deus ainda provê aquilo que precisamos. Paulo precisava de consolo, Deus providenciou. Não importam nossos medos, Deus nos conforta. Não importam nossas necessidades, Deus provê. Todos precisamos viver e caminhar em fé, mas podemos confiar que o seu cuidado, bondade e provisão são inabaláveis. Olha que interessante. Paulo, um homem corajoso, ele era destemido. Podemos observar isso antes dele ter o encontro com Cristo. A sua garra, a sua dedicação ao que ele acreditava ser o correto, o fazia ir perseguir os crentes atrás de todos. E aquela força, aquela bravura, o zelo, O zelo fazia com que ele andasse atrás dos cristãos. E quando ele teve um encontro com Cristo, Paulo continuou com a mesma garra. Tinha a ver com o seu temperamento. Tinha a ver com a sua determinação de como pessoa mesmo. E isso foi muito proveitoso para o evangelho. Mas isso não significa que Paulo não era humano. Ele tinha sua humanidade. Fica visível aqui em Corinto, quando ele teme. E o Senhor demonstra mais uma vez a sua graça, seu favor e sua misericórdia. Porque quando nós não podemos, quando nós somos fracos naquilo que nós não conseguimos, o Espírito Santo nos empodera. O Espírito Santo nos agracia. O Espírito Santo nos faz chegar longe. E Deus fala para Paulo que ele não precisa temer. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Ou seja, Deus não estava dizendo que nunca ele seria ferido ou nunca. Não, Deus estava dizendo, o propósito é este, eu preciso alcançar vidas. E eu tenho e vou guardar você para que o propósito se cumpra. Queridas, nós temos que manter na nossa cabeça que a nossa vida aqui na Terra ela é passageira. Nós temos um fim, um final, uma conclusão, um ponto, um ideal. E onde é? O céu. Então, nós não estaremos privadas de lutas, de enfermidades, de perseguição, de acidentes. Não. Mas precisamos entender que há um lugar nos esperando. E, enquanto o lugar nosso em Cristo, no céu, não nos é chegado, não nos é dado esse tempo, não chegou ainda, o Senhor estará conosco aqui na terra. E o propósito dele em nossas vidas se cumprirá. O que devemos fazer é ficar no centro de sua vontade. Estando no centro da vontade de Deus, também não significa que não seremos alvejadas pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações. Não significa. Jesus foi claro, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mínimo, fale com Deus sobre isso. Se encoraje para contar a Deus sobre isso. E Ele mesmo nos capacitará,
nos mostrará que mesmo sendo fracos, Ele, o poder dele vai se aperfeiçoando em nós, nos tornando fortes. E a sua glória aparecerá para os outros. Não tenha medo. É neste momento que somos empoderadas pelo Espírito Santo a fazer o que precisamos fazer. E muitas vezes a gente olha para trás e fala, meu Deus, se fosse de mim mesmo eu não conseguiria, porque eu me limitei, eu parei na minha fraqueza, eu parei no meu temperamento, eu parei naquilo que eu não dou conta. Mas de repente eu falei, eu me renovei, eu me encorajei em Deus, eu conversei com Ele, tive ânimo para contar-lhe minhas limitações. E Ele me renovou, e Ele me capacitou, e Ele me empurrou para frente, Ele me fez fazer, Ele me fez falar, Ele me fez andar, Ele me fez fazer isso, aquilo. Empoderamento do céu. Empoderadas ontem e hoje, pelo Espírito do Senhor. Quando você se sentir limitada, quando você não conseguir ir mais para frente, se encoraje em Deus, conte para Ele, e Ele vai te renovar. Ou Ele vai usar um profeta, ou Ele vai, através de sua palavra pregada, ou através da leitura que você faça, ou através de uma canção, o Senhor vai dizer para você, não tenha medo, continue falando e não fique calada. Então, temos que falar do amor, da graça e da misericórdia. Uma mulher empoderada, ela não fala de si mesma, mas fala do que ela recebeu, fala das coisas dos céus. Não levanta o seu ego, mas levanta o nome do seu amado, o Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por sua constante provisão. Obrigada por cuidar tão bem de mim. Eu creio que o Senhor cuida de mim e que é sempre capaz de prover para as minhas necessidades. O Senhor nunca me deixará faltar a provisão no momento certo. A provisão da alegria, a provisão da força, a provisão da coragem, a provisão do ânimo, a provisão do poder, da unção. Seja qual for a necessidade, o Senhor há de prover. Então ajude-me a confiar no Senhor e também acreditar que o Senhor está no controle do tempo. O Senhor é fiel e o Senhor é fiel à sua palavra. E o Senhor não mente, o Senhor não engana. Me ajude a confiar, a crer. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Minha querida, que Deus te dê um bom final de semana. Nós estaremos de volta, se assim Deus permitir, na segunda-feira. Tenha ânimo, tenha força, acredite, não temas. Continue falando com o seu exemplo, com a sua fala, do Deus que você serve, do que Ele fez em você e do que Ele pode fazer em outras vidas. Deus te abençoe. Beijo.